Obrigada, Jesus, e permaneça nos incentivando, nos direcionando para o bem. Seja conosco, Mestre. Tuti, bem-vinda, amiga. Vamos ao estudo, então. Nessa noite, nós vamos dar continuidade, né, às bem-aventuranças, que está no Evangelho de Mateus 5, e foi uma escolha que nós fizemos para estudar todas as bem-aventuranças, porque para a gente entender realmente o que significa cada bem-aventurança. Então a gente reserva um momento de estudo para poder refletir a respeito de cada uma delas. Então, lembrando o Sermão do Monte, naquele fim de tarde em Cafarnaum, quando Jesus subiu ao monte para falar e encontrou aquela multidão de pessoas que foi se formando ali para ouvir a mensagem da Boa Nova, para ouvir o consolo, para poder traçar novos rumos para a sua evolução. Jesus falou para o espírito imortal que estava ali. As mensagens de Jesus foram ditas de maneira tão singular que aqueles espíritos que ali estavam puderam gravar na alma aquelas lições que lhes seriam motivação para novos rumos, para novas decisões. Então, depois que Jesus inicia o Sermão do Monte, ele diz primeiro, bem-aventurados pobres de espíritos. E a gente comentou essa bem-aventurança no domingo retrasado, não é? No domingo onde nós falamos realmente o que era o pobre de espírito, segundo a interpretação da doutrina espírita. E hoje a gente vai falar então, bem-aventurado os que choram. Esse microfone está caindo, por isso que eu estou segurando. Está ouvir o som um pouquinho? Tá, né? Então vamos ver. Então, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mais uma vez, Jesus então nos motiva a continuar, a perseverar na nossa vida, apesar de tudo. Então, quando ele fala bem-aventurados, podemos continuar? Como é que está? Vamos lá? Isso. Tá bom? Está ótimo? Tá bom. Então vamos seguir assim. Isso. Ok, muito bem. João, qualquer coisa vocês avisem aí que a gente vai melhorando o som aqui. Isso. Ok. Vamos continuar. Então, quando Jesus fala bem-aventurados que choram, veja bem que ele está dizendo que são felizes aqueles que choram. E felizes no sentido de que esse choro não possa promover nenhuma rebeldia. Porque chorar, existe muito daqueles que choram. Certo, melhorou o som? Hoje está uma novela aqui. Melhorou, tá bom, Tuti. Então vamos continuar. É difícil. Bem-aventurados que choram. Nós vamos começar a chorar aqui porque o som não dá certo hoje. Por mais que a gente testa antes, desde das 7h30 que a gente está tentando aqui,
e realmente sempre acontece algum problema, né? Mas vamos continuar. Então, quando Jesus fala bem-aventurados que choram, Jesus está chamando a atenção para os nossos sofrimentos, para as nossas aflições. Porque a maioria das pessoas que habitam ainda o mundo de prova e expiação são pessoas que trazem muitas aflições. Então, o choro é muito natural. As aflições são naturais. Tanto que Allan Kardec vai tratar no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala bem-aventurado os aflitos, né? E quem de nós não somos aflitos? Ou não nos encontramos em alguns períodos que a aflição faz parte da nossa vida? Então, é necessário pensar por que Jesus estava falando que são felizes esses que choram. E aí a gente volta, então, a meditar a respeito do choro. Porque quando Jesus fala que são felizes, ele já está indicando um caminho. Ele está querendo dizer assim, aqueles que sabem sofrer. Porque muitas vezes o nosso choro pode não ser o choro daquele que vai ser consolado. Porque o choro ele pode vir num viés de rebeldia, de revolta, de amargura, de incompreensão. Então, Jesus estava querendo dizer que eram felizes aqueles que compreendiam o sofrimento e que choravam por essa maneira, por compreender. Não significa que não devemos chorar. Muitas vezes, nós vamos nos encontrar em algumas situações que o choro é inevitável. Então, é natural que choremos. É natural que, em muitas situações, vamos nos sentir aflitos. E a consequência dessa aflição geralmente deságua no choro. Mas é o choro compreendendo a vontade de Deus acima de tudo. Porque a gente não pode se achar num momento desamparado, desesperado, e que o nosso choro realmente possa ser um choro desesperador. Porque o desespero para o cristão significa falta de fé. Então, às vezes, pode acontecer que a gente vá chorar sim. Nós temos que compreender o porquê do sofrimento, o porquê estamos passando por aquela dificuldade e compreender, é o bem sofrer. Só que Jesus, ele fala assim, que felizes os que choram, porque serão consolados. Então, ele dá esse indicativo do bem sofrer, ele fala que vai chegar um momento que nós vamos ser consolados. Porque ele fala no futuro, serão. Então, a gente precisa compreender para a gente se acalmar. Veja bem, nós somos espíritos que temos muitas lições para aprender, para nos reabilitar diante das leis. Então, muitas das vezes, a dor é companheira. Então, nós vamos ter que compreender quais as lições que Jesus quer conosco quando o sofrimento chega à nossa porta, para a gente não desesperar. É lógico que tem momentos onde a fragilidade vai ser muito grande. É aí o papel da religião na nossa vida. Porque nós não podemos seguir a nossa jornada sem nos religar a Deus. Então, às vezes, a dor é um indicativo que precisamos nos religar a Deus. É por isso, religião, de religar. E então, esse primeiro slide aqui, a gente mostra aí uma criança com lenço, né? E eu vou mostrar o segundo para vocês, que quais são os motivos que nos levam ao choro. A gente percebe aí a fonte do egoísmo e orgulho e a caridade e amor ao próximo. Então, muitas vezes, quais os motivos que nos levam ao choro? Às vezes a gente está chorando por causa de uma doença, por causa das decepções, das frustrações, né? Muitas vezes as perdas dos bens materiais. Então, isso para nós ainda é motivo de choro. Algumas pessoas não suportam passar por essas dificuldades, por essas aflições, e a gente acaba entrando em desespero e chora, né? E a amargura vai tomando conta. E aí a gente vê, se a gente for entender a causa, a gente busca o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec comenta a respeito das causas atuais das aflições. Por que tantas pessoas passam por dificuldades, por provações, problemas de saúde?
Enquanto outras, parece que a vida só sorri, não tem dificuldade nenhuma, né? Às vezes tem beleza, tem um bom emprego, tem uma boa remuneração, é cercada de pessoas que a amam. E a gente pode até imaginar, mas por quê, né? Uns têm tantos e outros padecem. Então é nesse sentido da gente compreender que estamos num mundo de provas e expiações. E uma hora nós estaremos em vários postos da vida, que estaremos tendo a oportunidade de aprendizado. Né? Vamos ver o que a Miriam acaba de comentar. Penso que aquele que entende suas imperfeições são passíveis de chorar. Entende que é imperfeito. Isso mesmo, Miriam. A gente precisa compreender que da nossa imperfeição é que vai sair a nossa capacitação em seres melhores, não é? Porque todos nós somos muito imperfeitos. E às vezes, nesse processo de dor, de aflição, é que Deus vai nos dando ali uns instrumentos para correção. E a gente vai aprimorando o nosso ser imortal. E o Emmanuel fala que temos que aprender a lidar com a lei de causa e efeito. É isso que nós vamos falar essa noite. Porque bem-aventurados que choram, inevitavelmente a gente ia abordar esse assunto. Então nós já reservamos hoje um livro do André Luiz, que chama Ação e Reação, e nós vamos abordar a questão da dor, né? Dos tipos de dor que André Luiz vem nos dizer ali. Então, primeira coisa, Jesus estava nos motivando para continuar prosseguindo mesmo com o choro, mesmo com a dor, a aflição, era preciso continuar. Depois dessa motivação, a gente precisa entender por que mesmo que a gente está chorando. Porque às vezes pode ser por puro egoísmo. Por que nós não podemos adoecer? Por que nós não podemos sofrer decepções? Por que nós não podemos nos frustrar? Então, isso tudo é passível de acontecer conosco. Então, nós temos que meditar qual que é o motivo do nosso choro hoje. Por que a gente chora? Porque a gente muitas vezes se coloca em alguma posição que a gente não merece e se frustra com isso. Às vezes um abandono, às vezes uma humilhação. E aí a gente muitas vezes entra nesse processo de choro, de desespero, porque a gente acha que não merecia. Não é? Então ainda é fruto do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? E porque para quem Jesus falava, eram o que? Eram os derrotados mesmos. Por isso que quando sempre a gente vai abordar o Sermão da Montanha, a gente está querendo dizer que Jesus estava falando para o espírito imortal. Não era para o corpo. Não é? E nós também. Por isso que o Sermão da Montanha, ele serve para todas as épocas. Bem-vindo, Dani Rocha. Boa noite, Tânia Maria. Bem-vinda, viu? Estamos aqui iniciando o estudo aí, Bem-aventurados que choram. Então, queridos amigos, quando a gente aprender a apaziguar os nossos sofrimentos, pode ser que a gente pare de chorar esse choro de revolta e passemos a ter mais obediência e resignação. Quando André Luiz vai comentar esse capítulo da dor, ele fala que existe alguns tipos de dores, né? E ele cita lá 3 assuntos interessantíssimos. Ele vai colocar a dor em 3 categorias. A dor expiação, a dor evolução e a dor auxílio. Porque nesse livro Ação e Reação, ele vai tratar de casos muito específicos de sofrimento. Então, por que aquelas pessoas estão sofrendo naquela reencarnação? O que elas fizeram para sofrer aquilo? E ele magistralmente vai fazendo o relato e nós vamos compreendendo a justiça presente ali. Não é? E é uma justiça de Deus, mas é uma justiça amorosa, que levam as pessoas ao crescimento. Então a gente vê que não existe nada de errado. Então mesmo quando a gente está num processo de doença, de dor e de sofrimento, existe a misericórdia divina intercedendo por nós.
que muitas vezes nós não compreendemos, porque nós achamos que toda doença é ruim, ou toda doença é uma expiação, e nem sempre. Pode ser uma misericórdia divina. Pode ser que foi a única maneira que os benfeitores arranjaram para nos frear, para nos impedir de algumas situações mais infelizes. Então, aparece aí esses instrumentos para quê? Para nos impedir de ações que poderiam fazer com que a gente caísse nessa atual reencarnação. Então, o papel principal da dor e do sofrimento é nos indicar que algo precisa ser modificado. Às vezes uma maneira de ser, um jeito egoísta, um jeito possessivo de amar, um jeito extravagante de sentir. Então tem sempre algo para nos corrigir. Vamos ver o que o Emmanuel está hoje comentando. Certo. Então, o nosso papel hoje, diante das aflições, é compreender o amor de Deus para conosco. Não é? Então, quando o André Luiz ele vai falar da dor expiação, ele fala que é uma dor que vem de dentro para fora. Geralmente, é esses processos de reajuste diante das leis, né? Diante das leis divinas. Então, muitas vezes, são as doenças que nós não podemos evitar. Às vezes, nascemos cego, surdo, problemas de tireoide, problemas estomacais. E a gente fala assim, mas por que eu estou sofrendo? Às vezes é um mecanismo que o alto arrumou para nos corrigir de ações que em outras existências nos fizeram cair. Então a gente nasce, na atual reencarnação, com o aparelho físico um pouco mais debilitado, mais sensível, que vai exigir de nós o quê? Mais cuidado, mais zelo. Então, essa a misericórdia de Deus. Então, nós mesmos temos que mudar o nosso foco diante da dor. Nós não podemos achar que toda vez que nós estamos com alguma enfermidade, isso é punição. De maneira nenhuma, porque Deus não nos pune, Deus nos ama. Então, Ele permite, muitas vezes, o sofrimento em forma de doença para que nós possamos corrigir alguma coisa. Não é, Ivani? Para que nós possamos nos corrigir. Então, a maioria de nós estamos nessa dor expiação por causa disso, para nos corrigir, nos religar às leis. Então, geralmente, são os problemas físicos que não tem como correr. Como é que você vai correr de uma cegueira? Como é que você vai correr de um intestino complicado? Então, são mecanismos que os benfeitores colaboram conosco para que aprendamos a lição. Então, e poderá se revoltar uma criatura numa situação dessa? Vamos supor que ela tenha uma dificuldade na área do fígado. Porque, ao invés de lamentar, de reclamar, passemos a compreender a doença. Passamos a aceitar a doença como instrumento para nos melhorar. Então, nós vamos nos apaziguando com isso tudo. E aí é o choro diferenciado, porque não é mais o choro de revolta. É um choro de que entendeu que precisa fazer grandes esforços para conviver com aquela limitação. Porque pode ser que em outras existências, nós mesmos já causamos muito sofrimento ao nosso corpo físico pelo uso excessivo da bebida, do cigarro, né, dos medicamentos. Então, a hora que a gente vai moldar o nosso corpo físico, isso tudo está presente. Não tem como, se a gente viver uma vida desregrada, desregulada, montar um corpo físico perfeito. Vai estar impresso no nosso perispírito toda aquela carga que nós precisamos corrigir, né? Então, provavelmente o nosso corpo físico, a hora de montar o nosso corpo, ele vai aparecer aí alguns sinais que precisam de mais cuidado. O Arnaldo está nos ajudando aqui dizendo que Deus não pune nem perdoa. Ele institui as leis da natureza e as leis naturais, isso mesmo. Emmanuel ele nos diz uma frase lindíssima a respeito disso. Ele fala assim, que a reencarnação é como se fosse o perdão de Deus, se ele pudesse perdoar. Mas Deus não pode perdoar, porque ele não se ofende. Então ele faz o que? Ele nos dá outra chance com a reencarnação.
E aí a gente vai moldar o nosso corpo de acordo com as nossas obras. Por isso que o Evangelho sempre fala assim, a cada um segundo as suas obras. E aí a gente falando da questão das doenças, né? Muitas vezes pelo abuso, às vezes do álcool ou do tabagismo, a gente pode dizer, mas o meu avô morreu com 100 anos e não morreu de tanto fumar, morreu por outra consequência. Mas o perispírito já foi lesado. Quem não garante que numa próxima existência ele não vai nascer com problemas respiratórios? Não é? Então, nós precisamos compreender a justiça divina em tudo. E a Vera está dizendo que os nossos pensamentos atraem as doenças. Muito bem. Realmente atrai as doenças, sim. Mas todo o nosso corpo espiritual, ele já traz assim as matrizes, né? As nossas fragilidades são apresentadas ali. É como se o nosso campo magnético ele pudesse atrair, né, as bactérias, as infecções. Existe um livro do Manuel Filomeno de Miranda que chama Aprendendo com os Passes. E ele conta a experiência ali de alguém que numa outra reencarnação havia cometido um assassinato. Ele tinha apunhalado nas costas um inimigo. E depois do desencarne, né, ele voltou ao mundo, reencarnou, e ele nasceu com uma fragilidade na área do pulmão. Apresentava ali um campo energético muito fragilizado. Então, toda a dificuldade dele, ele atraía para aquela área que era mais frágil. Então, ele tinha muita tendência à tuberculose. Por quê? Era o golpe que ele tinha desferido contra o inimigo. E aquilo lesou o perispírito. Por isso que Jesus falava, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Por quê? A sua consciência imprime em você essas marcas. Então, na medida que ele lesou um irmão, era como se ele tivesse lesado ele mesmo. E numa outra reencarnação, ele realmente teve esse problema com a tuberculose. Era uma vida toda se dedicado. E a única maneira dele conseguir atenuar esse tipo de sofrimento era o trabalho no bem. Então, foi dado a ele a oportunidade de trabalhar no bem, tudo, mas o que acontece conosco? A gente, no momento da dor e da dificuldade, a gente se apega às causas do bem. Aí a gente vai para a casa espírita, estuda, trabalha, participa das ações, né? E à medida que a gente vai se curando, vai se estabilizando, a tendência é se afastar. Mal sabemos nós que naquele processo nós estamos sendo amparados pelos benfeitores. Estamos sendo amparados, sustentados para que a doença não nos alcance. Mas a gente acha que já superou e podemos novamente voltar à vida, né, antiga. E não pode. Às vezes o nosso trabalho é esse, de se reerguer no bem. Então é um trabalho árduo de uma vida toda. Então nós estamos sendo sustentados pelo mundo espiritual. Não é que aconteça privilégio, não. É o trabalho. Então o que a gente sempre brinca, fala que a gente trabalha num movimento de unificação, né? Com a USE. Então, a gente sempre vive pedindo para Bezerra de Menezes, fala, doutor Bezerra, troca a doença pelo trabalho. Por isso que a gente não reclama de trabalhar, porque a gente já pediu para trocar. Então, é melhor a gente estar trabalhando, fazendo sementes do evangelho, fazendo palestra por aí, fazendo curso, do que estar acamado, doente, né? Por enquanto, tem dado certo. Mas é essa troca que a gente faz. Por quê? Nesses momentos que acontece, o alto nos sustenta. Não é Emmanuel também que diz, no livro Perante Jesus, ele fala assim, que quando a provação nos procura, e se a gente estiver com as mãos no trabalho do bem, pede a justiça divina que suspenda por tempo indeterminado. Né? Suspenda a cobrança por tempo indeterminado. Então, enquanto nós estamos sendo úteis, a espiritualidade nos ajuda. Só que quando a gente se afasta do trabalho do amor, aí a dor vem cobrar. Né? Aí é a dor que faz o seu papel. Por isso que é muito bom poder trabalhar. Porque aí a gente vai arrumando sustentação para continuar no trabalho do bem. Então, esse é o papel da dor e expiação. Mas André Luiz também, ele vai falar da dor evolução.
E aí os amigos que chegaram agora podem dizer assim, mas por que está falando da dor? Mas a gente não estava falando sobre bem-aventurados que choram? Sim. Então, a gente está entrando no capítulo da dor, porque a gente só chora quando a gente está com algum desconforto, alguma decepção, alguma doença, alguma perda de pessoas amadas. Então, a gente começa a chorar. Certo? Kardec, vamos ver o que o Arnaldo está colaborando. Isso, muito bem, Arnaldo. Tem sempre uma resposta, né, aos nossos sofrimentos. Ninguém sofre por acaso, não é? Se a gente está em curso numa lei divina, e quando a gente transgride a lei, a gente precisa corrigir. E isso é o amor de Deus, né? Não é que Deus nos pune, Ele nos dá a oportunidade de reparar. Isso é muito bom. Então, quando André Luiz ele vai falar da dor-evolução, é uma dor, geralmente, de fora para dentro. Por quê? É uma dor que nos obriga a nos melhorar. Vamos ver, no caso da tartaruga. Elas nascem em ovos. Vocês já imaginaram o processo dolorido que é para a tartaruga quebrar o ovo? Isso é dor-evolução. Porque ela não pode ficar dentro ali do ovinho. Ela precisa romper. E muitas vezes isso é doloroso, não é? Imagine o trabalho com o barro, para você moldar a argila. É um trabalho dolorido, né? Que ali, muitas vezes, você vai ter que estar moldando, forjando novas formas com a dor, né? Por isso que o Evangelho ele fala desse fogo purificador, porque muitas vezes é na forja que nós estamos sendo preparados. Então, essa dor-evolução é uma dor para o nosso progresso espiritual. E muitos espíritos, eles pedem realmente essa dor-evolução. Às vezes, eles cumprindo todas as missões que eram devidas naquele período, eles pedem uma reencarnação com a proposta de evoluir mais rápido. Então, para nós, às vezes, que é um sofrimento terrível, aquele irmão que está passando pelaquela dificuldade, pode ser que ele pediu para quê? Para evoluir mais rápido. Isso daí está no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Então, a gente percebe, vamos supor, quantas pessoas não reencarnaram com doenças raríssimas a pedido para que, através da dor e da doença dela, não fosse voltado os olhos da ciência para novas pesquisas, para novos investimentos, um novo olhar. E quantas doenças novas não estão saindo agora que a ciência não tem a mínima noção do que fazer para combater, para curar, para prevenir. Né? Então, muitas vezes são pessoas que reencarnaram com esse objetivo de ajudar. Né? Quantas não reencarnaram para desencarnar num desastre de avião? Por quê? Porque desses desastres, muitas vezes coletivos, eles chocam a humanidade. E aí faz o quê? Arregimenta um grande número de pessoas para buscar melhoria. Então, eles vão falar de novas técnicas, vão falar de recursos. Né? Isso vai fazer o quê? Vai chamar a atenção da humanidade para colaborar nessa dor-evolução. Por quê? São outros olhares. Então, a dor sua serve de instrumento para a evolução. E André Luiz também, Arnaldo hoje está inspirado, né, Arnaldo? Problema do ser, do destino e da dor. A dor física e moral forma a nossa experiência. A sabedoria é o prêmio. Isso, muito bem. Nada é por acaso, né, dona Tuti? Meu ajudante trouxe uma água aqui, auxiliar. Obrigada. E o André Luiz, ele nos fala da dor auxílio. Essa dor auxílio eu achei assim, que é muito significativo para a gente compreender. O último programa que nós fizemos, a gente acabou abordando um pouquinho a dor auxílio. A dor auxílio é quando a espiritualidade intervém de maneira rápida para que nós não nos percamos nessa existência. Então, é o caso do câncer. Não estou generalizando, a gente precisa compreender que não existe nada fechado no mundo espiritual. Não existe diagnóstico fechado.
Nós nunca podemos afirmar, ó, é por isso. Não, a gente não compreende isso. A gente suspeita, né? Mas essa certeza nós não temos. Então, quando ele fala da dor auxílio, muitas vezes é um infarte, um câncer. Por quê? São doenças que vai nos obrigar um direcionamento da nossa existência. Nesses processos, nós vamos aprender a chorar. Porque aí nós somos convidados muitas vezes a ficar acamado, a ficar longos períodos de isolamento, de meditação, fora de atividade nenhuma, e faz com que a gente mergulhe dentro de si mesmo. E é nesse momento que nós vamos, muitas vezes, nos desapegando de ideias, de sentimentos, de comportamentos inadequados. Imagine nós, se fôssemos uma pessoa dura de coração, extremamente apegado aos bens materiais, se desencarnássemos de uma hora para outra. Como é que a gente ia despertar no mundo espiritual? Então, essa dor auxílio é para isso. Às vezes vem uma doença e com o passar dos anos, a gente vai aprendendo a tomar novos rumos. Isso é bênção, isso é misericórdia. Não é? Érica Naves, de Goiânia, depressão pode ser dor auxílio? É o que eu falei, não tem como a gente diagnosticar, né? Ou realmente dizer que é. Eu acredito que a depressão é um outro processo, que deve estar ligado mais ao íntimo, às culpas, aos complexos não resolvidos, não é? Pode ser nesse sentido, porque é uma coisa mais subjetiva, não é? O Emanuel está dizendo que o tio bebia muito. Vamos ver se a gente consegue resgatar aqui. Isso, fumava, agora está com pedras no rim e uma parte do fígado estragado. É isso mesmo, nós estamos num processo e a gente vai tendo esse benefício, né, nessa existência mesmo e já passando por esses processos. Porque dentro da lei de ação e reação não tem como fugir. Então, se estragamos, bem-aventurados somos nós que temos a oportunidade de já ir reparando nessa existência. Muitas vezes, o despertar da consciência não significa, Emanuel, que nós não responderemos, porque nós lesamos o perispírito. Pode ser que a gente, no finalzinho aí desse processo dor-evolução, despertou a consciência. Né? Já percebemos que o nosso corpo é um patrimônio divino, que nós temos que conservar, que cuidar bem. Então, na próxima reencarnação, a gente já sabe o zelo que nós vamos ter que ter, porque tudo é sagrado. O nosso corpo é sagrado. E não é nada nosso, porque quando a gente desencarna, o corpo fica no orbe. Nós não levamos. Nós vamos levar o que? O sentimento, o aprendizado. Então, nós temos que dar conta disso tudo. Então, lógico que o nosso corpo ele é frágil e vai ficar aqui, vai se decompor. E nós não vamos nos apegar a ele, porque é um instrumento, é um veículo de manifestação do espírito. Boa noite, Meire. Bem-vinda, viu? Então, esse veículo tem que ser bem cuidado. Nós não podemos nos apegar, né? Não fazer culpa ao corpo, mas temos que tratar bem, comer certo, comer com regra, com disciplina, né? Se precisar fazer os exercícios físicos, fazer. Temos várias preocupações diárias aí com o nosso corpo, como também temos que ter com o nosso espírito, não é? Então, André Luiz, ele nos ensina esse processo da dor. Então, agora a gente já pode compreender o bem e o mal sofrer, não é? Então, a gente compreende que muitas vezes a dor, ela vem para nos ensinar, não é? Não sei se estaremos resgatando, se estaremos aprendendo, ajudando, evoluindo, mas é um instrumento divino. E por misericórdia, Deus permite, para que possamos aprender. Né? Então, esses tipos de dores, realmente, está ligado ao egoísmo e ao orgulho nosso, né? Porque muitas vezes a gente chora porque acha que não merecia tudo aquilo. Então, se de repente aparece um câncer na nossa vida, a maioria de nós, o primeiro sinal é desespero. Né? Depois, com o passar do tempo, nós vamos compreendendo a misericórdia agindo em nossa vida. Né? Quando a gente perde alguém que a gente ama muito, também não é um processo de dor terrível,
Mas muitas vezes é nessa aparente perda, que a gente sabe que não perde ninguém, a gente só muda de plano, né? Que a gente precisa lidar com isso. Porque se a gente compreendesse realmente que a vida espiritual é a vida verdadeira, a gente pararia um pouco de sofrer por demasiado. Porque às vezes a gente perde um ente querido e para muitos de nós a vida acaba junto. A vida acaba junto. E nós precisamos compreender que não é assim. É como se esse ente estivesse na prisão e ele fosse liberto e a gente chorasse porque ele se libertou. Então, até para morrer, nós precisamos ter entendimento, para a gente não apegar a pessoas dessa maneira. É o caso da, chama Serva Fiel, no livro Obreiras de Vida Eterna, da irmã Adelaide. Ela estava passando por um processo muito, aquele finalzinho, quando as energias físicas do corpo já não sustentam mais. E ela precisava desligar-se. Mas ela foi uma líder ali do grupo, do agrupamento dela, tão intensa, tão amorosa, que todas as pessoas cultuavam a presença dela. Então, nos últimos momentos dela aqui na Terra, ela não conseguia se desprender do corpo, porque as pessoas começavam a chorar agoniada, com medo de perdê-la. E aí, os benfeitores tiveram que vir interceder para que ela pudesse desligar-se do corpo. Tamanha a vibração de apego que as pessoas tinham para com ela. Então, a gente precisa preparar para a morte, né? Quantos, às vezes, os nossos parentes não estão desencarnando e nós não compreendendo esses processos, a gente chora com aquele apego, com aquela querendo prender. As nossas energias prendem eles. Sendo que era momento da gente elevar os nossos pensamentos a Deus, pedir, né, que Jesus pudesse interceder naquele momento, que ele fosse amparado, que se houvesse chegado o momento de desligar-se do corpo, que assim poderia ser feito, que nós compreendemos. Mas a nossa postura ainda é aquele que prende, que segura. Então nós precisamos até mudar essa maneira de compreender a morte, né, que a morte é vida, é libertação. Então, quando a gente vai ler o livro do Voltei, com Frederico Figner, o irmão Jacó, a gente percebe como é difícil desencarnar, né? E isso, o desencarne das pessoas que amamos é um motivo de choro. É um motivo que a gente acha que nunca vai ser consolado. A gente acha que daquele momento a nossa vida acaba também. E nós precisamos mudar isso, porque nós estamos atingindo uma época que as pessoas que nós amamos vão partir. Os nossos pais vão partir, né? Os nossos amigos vão partir. E isso nós não podemos entrar nesse choro desesperador por falta de compreensão. Porque nós precisamos despertar a nossa consciência para a vida. Nós não podemos mais viver como se fôssemos acabar com o túmulo. Então, o espírita, às vezes fala assim, mas o espírita é frio diante da morte. Não é que somos frios, a gente compreende, né? Então, nós buscamos o equilíbrio. Para quê? Porque nós percebemos que naquele momento a serenidade tem que estar presente, para que os nossos entes queridos possam desencarnar tranquilamente, possam receber ajuda, não é? Então, precisamos aprender a lidar com o desencarne, para que a gente não chore tanto, né? Esse choro desconsolado. E quantos de nós, às vezes, alguém nos disse aí na sala, do pensamento que atrai doenças, isso mesmo. Pensa, olha como alguém indicou isso, e agora a gente vai poder comentar com mais calma. Nós aprendemos, desde a antiguidade, que nós podemos gerar doença com o pensamento, né? Enfermidades. Mas existe um ditado muito mais antigo que ninguém, às vezes, se lembra, quando fala assim, mente sã, corpo sano. Então, se a gente tem tanto poder assim para criar doença, por que nós não acreditamos que nós podemos criar saúde? Por que nós não acreditamos no nosso potencial divino para gerar a saúde? Por que a gente aceita que a gente pode desenvolver doenças através do nosso pensamento e a gente não acredita verdadeiramente que nós podemos gerar fisiologia?
Então, veja como a gente às vezes acredita que pode só causar o mal, mas e o bem nós não podemos? E Jesus nos alertou, vós sois deuses. Vós sois deuses. Então, preciso mudar a minha maneira de pensar. Então eu posso desenvolver a doença? Posso, mas eu posso gerar saúde também. E a doutrina espírita nos ensina isso. Mas como fazer para gerar, então, a fisiologia em vez de patologias? Mudando a maneira de pensar, renovando as nossas atitudes mentais. Imagine você, alguém que pensa o mal e vibra mal o dia todo com pensamentos infelizes, com programas infelizes, com conversas que não merecem ser ditas em momento algum. Como é que fica a nossa mente? O que a gente vai gerando? Doenças. As energias que vão se adensando em torno de nós são tão pesadas. Lembra que a gente falou que nós temos estruturas perispirituais e algumas áreas são mais frágeis? A gente nasce com algumas fragilidades na área perispiritual devido ao nosso mau uso numa outra encarnação, de alguma parte do nosso corpo. Então, são áreas mais frágeis. E dependendo do teor da nossa vivência, essas áreas vão ser mais afetadas. Então, eu sabendo então que eu sou um espírito imperfeito, que preciso evoluir, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu preciso mudar a maneira de compreender a vida. Passar a me tranquilizar, buscar me fortalecer na oração, nas conversas edificantes, no convívio saudável, buscar novos rumos. Por quê? Se a gente começar a nortear a nossa vida com processos mais positivos, nós também vamos gerar mais positividade para a nossa vida. Agora, se a gente é habituado a locais infelizes, programas infelizes, conversas deprimentes, que energia nós vamos estar acumulando em torno de nós? Provavelmente, muitas outras mentes que vibram nessa mesma faixa vibratória vão estar conosco. E nessa comunhão, muitas vezes adoecemos. Então, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele fala para nós do alimento verbal. Ele nos ensina como é que a gente deve usar o nosso verbo para construir. Para construir. E como é que a gente tem usado o nosso verbo? Para falar mal do outro? Para quê? Para causar intriga? Para revelar o lado oculto ou infeliz das pessoas? Precisamos mudar, porque nós já temos a revelação aí do consolo. Então, da nossa boca tem que sair alimentos que vão sustentar. Nós não podemos mais agir como se não conhecêssemos. Nós conhecemos. Porque se a gente não passar a usar o evangelho na nossa vida, que momento nós vamos usar? Porque muitas vezes a gente fala de estudo de evangelho e as pessoas acham que nós vamos estudar a Bíblia. E não é. Evangelho é vida, é vivência. Então, o evangelho está sendo usado quando eu aprendo a falar com doçura, quando eu não busco o lado ruim das coisas para falar, para comentar, mas quando eu aprendo a usar o meu verbo para edificar, para construir. Então, isso é evangelho, é a vivência do evangelho. Então, são posturas assim evangélicas que nós precisamos adotar. E André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele fala assim, olha, o mal, em tempo algum, merece comentário. E nós adoramos falar o mal. Nós adoramos falar o mal. Porque se a gente ficasse só na boa conversação, em 5 minutos a gente não teria o que falar. Por quê? Não temos o hábito de falar o bem. E isso a gente precisa aprender. Porque nós só vamos, então, começar a gerar saúde em nossa vida se a nossa maneira de falar, de pensar, de agir modificar. Senão nós vamos ter somos sempre doentes da alma. Sempre doentes da alma. E a outra forma de choro que a gente precisa falar essa noite é... Muito bem, né, Miriam? Então, quando a gente fala assim, que um dos motivos que nos levam ao choro é também quando nós começamos a nos sentir um pouco mais sensibilizado com a dor do outro. Mas é um choro diferente. Por quê? É um choro
de solidariedade. Quantas vezes a gente não chora porque está vendo que a dor do outro é muito grande? E isso nos comove. E isso nos leva ao choro. E nós vamos ser consolados. Porque Jesus já enviou o Consolador. Então, a partir do momento que nós começarmos a conhecer esse Consolador, nós vamos compreender que, apesar da nossa sensibilidade diante da dor do nosso próximo, existe ali uma lei divina. E que ninguém vai sofrer eternamente. Mas que Deus olha por cada um de nós. E Ele sabe o momento do nosso sofrimento, quando ele começa e quando ele encerra. Nós é que não compreendemos. Porque a gente consegue visualizar um período muito curto. Né? A gente consegue visualizar um período muito curto. E quando a gente se afasta um pouco da nossa existência, quando a gente retorna ao mundo espiritual, a gente vai ver quanto que a gente já caminhou, aí a visão muda. Aí a gente começa a compreender que são fases na nossa vida. Então, a dor que nos sensibiliza do nosso próximo, a gente vai ver que ele também está numa escola aprendendo. Vamos ver aqui que o Emmanuel está falando. Acredito eu que nós somos capazes de chorar diante de toda a lei do Senhor. Isso mesmo, né? Então, porque hoje nós somos, Emmanuel, espíritos mais sensibilizados diante da vida. Então, o que há 2000 anos atrás não nos causava sensibilidade nenhuma, hoje a gente fica estarrecido, né? Veja bem, há 2000 anos atrás, antes do Evangelho na Terra, num domingo como esse, após essa eleição que tivemos, a maioria de nós estaríamos num circo romano comemorando a vitória ou a derrota, né? No circo de Roma, vendo os cristãos sendo jogados aos leões, ou assistindo alguma briga de gladiador onde um ia sair morto. E isso para nós era diversão. A gente batia palmas. E a gente gostava disso. Mas hoje uma imagem dessa nos deixa estarrecido. Por quê? O espírito humano se sensibilizou. Então isso é evolução. E isso é evangelho. Então depois de Jesus, quanta coisa não avançou? Né? Hoje a gente vê os direitos humanos, né, agindo em favor daqueles que se acham injustiçados. Então, muita modificação fez o Evangelho. E isso é progresso. Então, muitas vezes nós choramos diante da dor do outro, né? Mas nós temos que compreender agora esse processo de reparação que nós estamos vivendo, não é? Então, quando a gente fala de modificar a nossa maneira de pensar, de agir, a gente tem que entender que nós temos um caminho. Para quê? Para nos acerenar diante dos desconsolos da vida. Um deles é a nossa oração, né? A oração, o que a gente faz através da oração? A gente cria mecanismos que vão sustentar a nossa vida. Que vão sustentar. Através da oração, os benefícios da oração, a gente recolhe do mundo espiritual energias tão sutis que vão melhorando a nossa condição física. Porque as nossas células vão sendo envolvidas por energias muito mais sutis, não é? E disciplinas, algumas disciplinas a gente tem que se impor para melhorar. Porque se a gente quer saúde, a gente precisa de ter disciplinas na nossa vida que vai nos educar, não é? Como eu já disse, muitas vezes uma atividade física, dizer não a muitas coisas, a muitos vícios, porque a gente precisa viver, em alguns casos de correção, uma resistência moral. E a resistência moral requer de nós, às vezes, muitas renúncias. E às vezes não estamos preparados. Então, toda vez que a gente quiser modificar os painéis da nossa vida e compreender a vida de uma maneira mais abrangente, nós precisamos estar preparados para as renúncias. Mas não pode ser uma renúncia vazia. Alguém nos fala da renúncia vazia. O que é a renúncia vazia? A renúncia vazia é quando você decide que aquilo ali não te faz bem, você vai mudar, não vai fazer mais. E não coloca nada no lugar. Então você renunciou, mas não colocou algo. E você vai conseguir manter essa postura um período da sua vida. Depois não, porque ficou um vazio.
Então, o certo é você substituir. Se você tinha um hábito ruim que te deixava infeliz, renuncie àquilo que te deixava infeliz, mas coloque outra coisa boa no lugar. Coloque outra coisa positiva no lugar. Não é? Então, vamos ver o que a Kelly está dizendo. Uma vez que eu esteja sendo consolada por chorar pela dor do meu próximo, será que a espiritualidade poderá me consolar reparando a dor do meu querido que chora? Lógico. Porque no momento que você está solidária com a dor do outro, você está emitindo um pensamento para o alto. Você está buscando ajuda espiritual. E os espíritos amigos vão socorrer aqueles que você está pedindo. Essa é a ação, é a prece na nossa vida. Bezerra de Menezes, no livro Nas Fronteiras da Loucura, ele atende o pedido de uma vozinha. A vozinha estava orando por uma neta que ela sabia que estava em sofrimento, em perigo. E naquele momento, pela prece da avó, os benfeitores vão socorrer a neta. Né? E os livros de André Luiz estão cheios desses casos. Né? Entre a terra e o céu, o livro realmente começa com a prece de uma filha, para uma mãe desencarnada. Mas quem que vem socorrer a mãe desencarnada? Não, a mãe não tinha condição, mas os espíritos sim. Então, através daquela prece, houve uma ponte de socorro. Então, nós não podemos negligenciar o valor da prece. Então, quando a gente encontra um sofrimento que nos sensibiliza, devemos orar, sustentar a aprovação do outro com a nossa prece. Sustentar, porque as pessoas muitas vezes, nós não temos a noção das lutas íntimas que cada um faz. Nós não temos. Então, o nosso primeiro impulso é julgar. Julgar. A gente julga as pessoas pelo que elas aparentam, mas não sabemos a dor que ela passa para estar naquela posição. Né? A gente comentou isso esses dias a respeito das prostitutas, né? Das irmãs que vendem o corpo. E a gente já julga pelo fato de estar fazendo aquilo. Imagine vocês, no íntimo, o que ela não tem que sustentar para estar ali, realizando aquela tarefa, realizando... O que ela não vem sustentando espiritualmente para estar ali? Então, nós não podemos acrescentar dor na vida do outro, nós podemos, com a prece, minimizar, pedir proteção, amparo, pedir que os benfeitores possam interceder, né, para reajustar o caminho desses irmãos. Mesma coisa os meninos que pedem dinheiro na rua pelo crack. Né? A gente não sabe o que eles já não passaram para estar até... Porque eles poderiam estar muito pior. Poderia estar muito pior. Né? Então, nós não podemos acrescentar dor na vida das outras pessoas com as nossas vibrações que julgam. Nós temos que sustentar na nossa fé, pedir a proteção, o amparo, não julgar. Vamos ver o que o Emmanuel está falando. Se eu estou com dor de cabeça e você com dor nos pés, enquanto eu retiro a dor do seu pé, enquanto outro cura minha cabeça. Mas continue ajudando a sua mãe, eu estou entendendo isso como é. Obrigada. Muito bem, Emmanuel ajudando aí. Certo, meus amigos? Então, nós temos alguns caminhos aí, né? A resistência moral que eu já falei, o serviço ao próximo, porque sempre que a gente estiver trabalhando para reerguer o nosso próximo, nós também estamos sendo sustentados. Então, quando Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai comentar a respeito do bem-aventurados aflitos, ele já nos fala a respeito da vida futura. Vamos passar o próximo slide aqui. Porque bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Certo? Então, serão já está no futuro. Mas o que é consolo? O que é consolar? Consolar não é retirar a dor. Né? Isso que nós precisamos entender, porque muitas vezes a gente acha que consolar é tirar a dor, e não é. Vamos ver aqui se eu não perco nenhum comentário hoje. Muito bem. Então, consolar, olha lá, tranquilizar, reconfortar, aliviar, encorajar.
dar ou sentir prazer, satisfação, conformar-se, resignar-se. Então, era no sentido de quê? De confortar que Jesus estava querendo dizer, né? Jesus em nenhum momento ele falou, eu vou lhes tirar toda a causa de dor e sofrimento. Não, ele falou assim, olha, vocês serão consolados. Eu vos enviarei um consolador que vai esclarecer tudo que eu estou falando e muito mais, né? Mas vocês são felizes agora. Por quê? Porque muito feliz é aquele que chora do que aquele que faz chorar. Compreendeu o alcance disso? Então, o que é melhor? Sermos aqueles que choram ou aqueles que causam o choro? Né? Nós não podemos estar na posição de causar o choro. Então, às vezes perguntavam para o Chico Xavier, Chico, você fica triste quando as pessoas te fazem calúnia ou levantam algum falso contra você, te humilha? E o Chico falava assim, não, minha filha, eu ficaria muito triste se fosse eu que tivesse feito a calúnia, ou se fosse eu que tivesse humilhado, aí sim eu ficaria triste. Né? Então, a gente precisa compreender que nós, se estamos na posição de quem chora, é muito melhor do que estar na posição daquele que promove o choro. E quantos irmãos, por invigilância, por vaidade, por egoísmo, não promovem aí o choro nas pessoas? Né? O que ele vem semeando nesse terreno aí do coração? Bem-aventurados os misericordiosos. Isso não compreende o que buscam misericórdia? Sim, senhor. Então, quando Jesus diz que serão consolados, ele estava nos alertando que existe uma vida futura. E que nós temos que acreditar nessa vida futura. Porque o espírito é mais do que nunca. Se nós acreditamos na imortalidade da alma e na reencarnação, por que a gente se desespera diante da dor? Por que a gente quer tirar agora, nesse momento, tudo aquilo que a gente sofre? Então, precisamos, a primeira coisa, acerenar o nosso coração. Né? Esses que serão consolados, Jesus já dá o tempo futuro para a gente aprender devagar. Porque o tempo é o que está forjando ali o nosso caráter, que está nos reeducando, nos ensinando, né? O tempo é aquele que converte todo o mal em bem. Muitas vezes o mal que a gente está vivendo hoje, é ele que está nos convertendo ao bem. Que nós vamos tirar grandes lições. Por quê? Porque nós vamos aprender a conviver com a dor e aceitar a dor com resignação. Não é? É o saber sofrer. Então, bem-aventurado os aflitos, os que choram. A gente precisa lembrar da vida futura. Nós temos certeza que vamos continuar vivendo? Nós temos certeza que ao deixarmos esse corpo aqui, nós vamos despertar no mundo espiritual? Precisamos ter. Porque senão, nós precisamos buscar uma doutrina que nos ilude. Porque a doutrina espírita nos deixa muito claro a respeito que nós vamos continuar. Então, é muito natural nós sairmos do planeta, desencarnarmos, despertar no mundo espiritual. Né? Nós mesmos. E não vamos estar melhores, não, somos nós mesmos. A única coisa que vai ter de diferente é que nós vamos estar com a consciência muito mais dilatada. E aí nós vamos ter a real noção de tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Porque aí, sem o filtro do corpo, a gente fica muito mais consciente. Por isso que é importante nós aprendermos a viver como espíritos imortais e não ficar apegados só nas coisas do corpo, não é? Então, a vida futura tem que ser uma certeza na nossa vida. Nós vamos passar pela dor, pelas tribulações, mas vamos despertar ainda no mundo espiritual. Esse é só um momento de aprendizado para o espírito, que precisa se reajustar. Então, como é que tem que ser o meu choro? Meu choro tem que ser de alguém que conhece esses processos e sabe que a dor está querendo me dizer algo. Sabe que eu preciso me reabilitar. Eu preciso saber qual é o recado da dor para mim. Certo? E aí quando Kardec vai comentar a questão dos sofrimentos, das aflições, ele fala que são de duas fontes. A primeira, que a causa está na vida atual ou no passado. Na vida atual é muito fácil.
porque dá para a gente somar. Por que você está sofrendo hoje? Será que você fez tudo que podia nessa existência para não estar do jeito que está? Igual um amigo disse aí, que o tio bebeu a vida toda, não é? E de repente agora está ruim. Mas então essa é uma causa atual ou uma causa anterior? Eu acho que é atual. É só sondar a vida que a gente vai levando para ver as consequências. Agora, quando nós analisamos a nossa existência e não tem nada que nos indique, né, aquela reação, então provavelmente isso remonta ao passado. Remonta ao passado. Não é? Se não tem nada que justifique o meu sofrimento nessa reencarnação, por que eu estou sofrendo? Então você tem que olhar no passado. Não é? Então, algumas causas atuais das aflições acontecem por nossa culpa. Não é? Por nossa própria culpa. Muitas vezes, nós não fomos tão previdentes assim. Não, vamos ver se vem aí a aprovação para nós da miséria ou da perda dos bens materiais. E aí o que acontece? Vem aquele momento de provação, a gente fala assim, não, mas isso é karma. Não é karma, a gente que não soube administrar. Nem sempre vai ser karma. Pode ser uma má administração nossa. Não é? Será que a gente não soube utilizar aí os recursos que a gente tinha de maneira correta e acabou perdendo? Então a gente precisa fazer essa análise. Né? Muitas vezes também é fonte da nossa ambição. O que aconteceu? A gente ambiciou demais e não estava preparado para grandes voos. E aí a gente, né, sucumbe ao peso das nossas ambições. Não era karma, mas era o quê? Era a criatura invigilante que foi aí nos braços da invigilância, da ambição, e realmente passa por essas aflições na atualidade. Né? E aí o Arnaldo disse que tem que ter muita karma nessa hora. Tem que ter mesmo. Tem que ter muita calma para poder aí arrumar forças para continuar a existência. Se nós não vamos levar nada, então precisamos aprender a viver com menos, né? Ou viver uma vida mais simples. E quantas vezes a gente também não sofre pela falta nossa de prudência, pela nossa falta de perseverança. Muitas vezes a gente até deseja, mas a gente não tem disciplina, a gente não tem perseverança com as coisas, aí acaba remontando alguns problemas que a gente começa a achar que é karma, e não é. Não é karma, né? É falta de um planejamento, certo? E aí a gente vai encontrando as várias causas das aflições que nos levam ao choro. Mas isso não é motivo para a gente desesperar, é motivo para quê? Para a gente buscar na nossa fé, né, material para continuar a nossa luta, que nós sabemos que não é fácil. Não é nada fácil. E aí vamos para o outro slide. Olha lá, como Jesus entendia então o consolo? Porque o nosso entender é um, mas o de Jesus é outro, né? Muito melhor do que o nosso. Então, como Jesus entendia? Olha lá. Jesus utiliza o verbo serão no tempo futuro, né? Então, o que ele vai falar da vida futura, da ação e reação, né? E o que a gente tem uma leitura indicada que eu já vou deixar aí para os amigos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 e no capítulo 7. Ele vai tratar dessa questão do futuro aí, tá bom? Emanuel, eu penso que nós podemos estimular a benevolência em muitos, mas talvez não em todos. Interessante a sua observação. A benevolência deve ser sempre estimulada. Você quer completar, Emanuel? Nós precisamos compreender que em todas as situações, o homem é o causador de todos os seus infortúnios. O próprio homem, né? Não é Deus. Quando a gente aprende a olhar com essa distância, nós só sofremos porque nós somos os causadores do sofrimento. Então,
Vamos deixar essa coisa de provação, de karma, porque se a gente for analisar, vou ler, deixa eu voltar aqui, Arnaldo. Ah lá, leia no Evangelho o item sobre benevolência. Não sabes em que momento necessitará da benevolência alheia, talvez no último minuto da vida. Isso mesmo. Muito bom. Seja bem-vindo, LF. Muito bem. Muito bom. Bem-vindo, LS aí, tá bom? LF. Então, meus amigos, a gente começa a dilatar um pouco o nosso olhar na questão do sofrimento, né? E por que a gente chora. Então, compreendendo que o homem é sempre o causador das suas aflições, ele para de acusar a Deus das suas desditas. Porque Deus é o Pai generoso. Conforme nos ensina João, Deus é amor. Né? E o amor não nos causa mal. Se existe aí algum sofrimento, foi por causa da nossa incúria, né? Da nossa maneira de proceder. Então, todo mal decorre da nossa má ação. Porque Deus, em momento algum, nos impõe provas. Né? Existe a lei de ação e reação, as leis divinas, e nós estamos incursos dentro da lei divina. O que acontece é que, muitas vezes, praticado algum delito, algum erro, algum crime, nós vamos ter que voltar e corrigir isso. Não é? Então, quando a gente observou aí a causas atuais das aflições, a gente viu onde a gente errou. Então, por que está sofrendo? Precisa fazer uma análise bem consciente, para a gente não começar a camuflar. Porque a tendência nossa é acusar o outro da nossa infelicidade. Falar, nossa, mas eu estou sofrendo, estou chorando porque o outro me fez mal ou me desprezou. E não é o outro, é nós que não soubemos lidar com aquela situação. Porque o Chico Xavier ele ensinava sempre assim, olha, ao outro cabe ser da maneira com que ele quiser. Nós temos o dever de ser melhores, porque nós já conhecemos. Nós já conhecemos a lei. Né? As pessoas que não conhecem, elas podem agir da maneira que elas acharem ideal, mas nós temos o dever de ser melhores. Não é? Então, quando a gente busca as causas do passado, se a gente já fez essa análise sem camuflar, será que eu não errei em nada, por isso que eu estou sofrendo hoje? E não existiu nada, fala, bom, então esse sofrimento tem que ter causa no passado, né? E essas provas do passado, muitas vezes não tem como evitar, não tem como evitar. E aí é que a gente precisa ter um quanto mais de resignação e compreender a justiça de Deus, que Deus nos ama. Então, se nós estamos passando pelaquela aflição, voltar os olhos para Deus no sentido de pedir ajuda, né? de perseverar para aquela situação difícil, aquela situação de difícil de gestão, possa passar logo. Porque o que fala do sofrimento? Olha lá, o sofrimento é uma advertência que procedeu mal. Em algum momento, nós procedemos mal. Então, a gente acaba sofrendo. Né? E o Arnaldo está completando aqui, ó, Deus nos impõe a reencarnação como forma de evoluir. É a dor é maior ou menor pela nossa observância da lei. Né? A reencarnação é o perdão de Deus, se Ele pudesse perdoar. Né? Mas como Deus não se ofende, a gente reencarna para aprender mesmo. Então, nós temos muito mais motivos para a resignação. Se compreendermos que Deus é Pai, que é amor, e que não existe sofrimento, né, por acaso, mas nós muitas vezes causamos. Então, nós precisamos estar prontos como bom soldado, para sair dessa luta de pé. É o que a gente fala. A gente precisa se reabilitar diante das leis. E a revolta não é bom companheiro. Né? A revolta não indica que a gente vai estar sendo consolado, pelo contrário, né? A rebeldia nos prejudica muito. Quando André Luiz ele foi tratar de um assunto no livro Obreiros de Vida Eterna,
ele vai falar do fogo depurador. Era um tratamento que o mundo espiritual tinha para aquela região, uma colônia, e que iam ser tirados daquela região ali todos os espíritos sinceros que tinham se arrependido, que queriam modificação, né? E aí o André Luiz ele começa a se indignar porque a casa transitória já ia mudando, ia fechando os portões ali, e tinha muitos espíritos que estavam gritando, chorando, pedindo ajuda, chorando de verdade. E André Luiz fala assim, não, mas eles estão prontos para entrar, vamos socorrê-los a todos. Aí a irmã que cuidava da casa disse, André Luiz, observe o sentimento deles. Eles não estão prontos. Eles ainda não compreenderam o papel da dor. Então, muitas vezes, se eles fossem socorridos nesse momento, eles vão desarmonizar todo o processo, todo o ambiente da casa. Então, até para o socorro, nós precisamos aprender a sofrer e querer sair do sofrimento. Porque, às vezes, o sofrimento não está trazendo recurso nenhum. Então, toda vez que estamos em sofrimento, temos que sondar o que Deus quer com a gente. Por que a gente está sofrendo assim? Por que essa dor não me deixa? Imaginaram que às vezes tem pessoas que passam a vida toda num processo de melancolia, de tristeza, e não consegue sair desse quadro. As lutas que essa pessoa tem que fazer para se manter de pé, para levantar todos os dias de manhã e trabalhar com alegria, com jovialidade, não é fácil. De maneira nenhuma é fácil. Então, quando compreende essa bem-aventurança, ele entende que vai passar essa dor, que no futuro não vai ter mais essa angústia, né? Essa saudade não sabe do que, prendendo. Isso é compreender o sofrimento, né? A gente sempre fala da depressão, porque a depressão é muito comum nos dias de hoje, né? A depressão é muito comum. Então, às vezes, imagina, vou passar um quadro para a gente analisar um possível caso de depressão. Numa existência passada, um casal tinha lá 4, 5 filhos, que antigamente se tinha muitos filhos. Moravam no sítio. Nesse sítio, tinha pouca coisa para comer, e de repente o marido fala que vai buscar outros recursos e logo volta. E a esposa fica lá com seus 5 filhos. Vamos deixar certo, 5 filhos. E o marido vai para a cidade, se encanta com outros olhos e faz a vida para lá, abandona a família e os filhos tudo. A mulher, em desespero, se joga no poço com 5 filhos. E depois o marido vem a saber. Como é que fica a mente do marido que abandonou? Como é que vai ser a vida dele numa outra reencarnação? Que culpas que ele vai trazer? Imagina, veja onde pode ser implantada ali uma causa de depressão. E como é que vai lidar toda uma vida com uma dor que você não sabe de onde vem? Então é nesse momento que esse choro precisa ser compreendido. Por que eu estou sofrendo? Por que eu sinto isso? Então nós precisamos compreender todo esse processo do passado, né, do nosso presente, e compreender que tem coisas que nós não vamos diagnosticar, que nós não vamos compreender por que está doendo. Mas nós temos que buscar o remédio, né? E quantos irmãos nossos não buscam aí o suicídio, por não suportar os percalços da vida, as dores, né? E acaba se suicidando porque achou que a dor era insuportável e acaba encontrando aí no suicídio uma falsa saída, porque nós que conhecemos as obras espíritas sabemos do sofrimento que vão encontrar, porque o suicídio não vai resolver em nada, vai agravar. Porque se nós tínhamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, quando despertarmos no mundo espiritual, nós temos mais um. Nós somos contra a lei de Deus, né? Porque só Deus pode pôr e dispor da nossa vida. Então, esses processos de dores estão presentes na nossa vida. Então, muitas vezes, essa linha da loucura, do suicídio, ronda a cada um de nós ou a todos nós. E nós precisamos nos fortalecer
e compreender que todo problema vai passar, né? Que realmente, muitas vezes, a nossa cura, a nossa reabilitação é naquela dor. Né? Não é, o Evangelho não fala assim, o mal e o remédio. Às vezes, o nosso remédio está naquele processo de dor. Vamos ver aqui que o nosso querido Emmanuel está falando. Isso. Muito bem, Manuel. Miriam, para que serve determinada situação que passamos? Isso mesmo, porque tudo tem um porquê, né? Se a gente não sofre impunemente, tudo tem um porquê, né? Mas é sinal de maturidade começar a se questionar. Por que eu estou sofrendo? Por que essa angústia não me abandona, né? O que eu posso fazer para melhorar? Preciso trabalhar mais no bem? Preciso sair um pouco mais de mim? Alguma coisa tem que ser feita. Né? Nós não podemos estacionar, achar que temos que cultuar essa dor. Temos que permanecer na dor. Não, nós temos é que levantar e prosseguir. Levantar e prosseguir. Se bem que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala também que a felicidade não é desse mundo. Não é desse mundo, mas nós podemos viver muito bem nesse mundo, com pequenos momentos de felicidade. Porque, às vezes, o que é felicidade para um não é felicidade para o outro. Né? Mas todos nós temos os momentos de felicidades. Todos nós temos ocasiões na vida que estamos bem. Né? E quando não está, procurar aquilo que nos faz bem. Geralmente, quando a gente emprega as nossas forças no trabalho realmente, de ajuda ao próximo, na caridade, a gente vai arrumando forças para continuar na jornada. Porque quantas alegrias a gente não consegue quando a gente está realmente identificado com a caridade. Né? Quantos sofrimentos a gente consegue amenizar, quantas alegrias a gente consegue levar. Então, é oportunidade de trabalho. Vamos ver o que o nosso amigo Arnaldo está falando. Doença tida como incurável é sinal de que o espírito está em processo de cura. Muito bem, Arnaldo. Eu acredito que tudo tem um ponto ápice, não é? E geralmente as coisas precisam subir muito para começar a desmoronar, e aí a gente começa a reconstruir. Porque, veja bem, se você tem uma inflamação, um espinho no dedo, o espinho fica lá 1 dia, 2 dias. Enquanto não inflamar, você não toma atitude. Então, às vezes, a gente precisa chegar num ápice de algum problema, e aí, quando fica insuportável, a gente precisa arrumar meios para modificar. Muitas vezes, esse o recado da doença. Alguém perguntou aí, né, Miriam, para quê? Às vezes é isso, é para mudar o foco da nossa existência. Então, para que eu vou passar por essa dor? Os benfeitores sabem. Falam assim, olha, às vezes é nesse processo de sofrimento, vai ser indicado outros caminhos, e lá na frente a gente vai perceber como é que foi bom, como é que foi importante. Porque nenhum de nós que vamos passar pelos sofrimentos, nós podemos sair como se aquilo lá não foi um ganho. No momento atual, a gente pode achar que é a maior infelicidade, que é a maior tristeza. Mas, quando nós aprendemos a olhar com essa distância, nós vamos ver que foi um instrumento de depuração, de percepção, de despertar da nossa consciência. O Arnaldo está querendo falar aí, ó, podemos comparar a lagarta que se torna borboleta. É a dor da evolução, não é, Arnaldo? Como é que a borboleta consegue aí sair do casulo? É a dor da evolução, não é? Então, é os tipos de dores que nós vamos passar. Então, quando Jesus falava das bem-aventuranças, ele queria gravar naqueles corações essa certeza que nada vai durar, né? Que a dor não dura para sempre, mas que o consolo virá. Eu gosto muito de uma citação de Jó. O livro de Jó é um dos livros mais antigos do Velho Testamento,
E ele fala assim: Deus me deu tudo. Deus me tirou tudo. Louvemos ao Senhor. Então tudo está na mão de Deus. Tudo. Se nós sofremos, se nós passamos pela dificuldade, nós vamos louvar sempre a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade de nos reabilitarmos e aprendermos. Eu gostaria, essa noite, de parar já por aqui e dizer aos irmãos que comecem a meditar nos processos de dor, nos processos de choro, de desespero, e vamos juntos sempre encontrar lições para edificar, lições que vai nos fazer crescer um pouco mais. Buscar sempre na nossa fé recursos aí para nos reerguer e começar uma nova jornada evolutiva, mais consciente, uma jornada mais consciente, para que o nosso espírito se eleva desse terra a terra. Então nós vamos dizer aos amigos que possam ter uma boa noite, agradecer aos corações queridos que estiveram nos sustentando, nos apoiando aí para o trabalho, e agradecer àqueles que permaneceram aí vibrando conosco para que o trabalho desse certo. Boa noite, Meire. Boa noite, Emanuel. O Daniel, que estava conosco aí desde as 7h30. São pessoas que aprendemos aí a respeitar e a querer muito bem. Rosana, Kelly, muito obrigada, viu? Vamos orar então, para que com a prece a gente possa encerrar. Daniel, estava sentindo sua falta. Obrigado pela presença, sempre amiga. Vamos orar então, ouvindo aí a música destinada a Maria. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Mestre, pela doutrina espírita em nossa vida. Que o Senhor nos ensine sempre a extrair aquilo que possa nortear os nossos rumos, que possamos compreender a necessidade de nos refazermos, de nos tornarmos criaturas que edificam o bem na terra. Que o Senhor possa essa noite envolver cada um de nós nas suas dificuldades, envolva os nossos lares, envolva os nossos familiares, que o Senhor sempre nos proteja, Mestre. Obrigado por tudo, e seja sempre o nosso farol a indicar os caminhos, que possamos compreender os processos da dor, Senhor, como processos educativos para a nossa alma doente. Precisamos nos reabilitar para a vida nova, Jesus. Precisamos viver o Teu Evangelho de maneira a contemplar as belezas da vida. Que o Senhor fique conosco por toda essa semana, trazendo-nos a paz, trazendo-nos a proteção e principalmente, Jesus, a alegria de viver. Fique sempre em nossas vidas, Mestre. Que assim seja.